Graça e paz, queridos irmãos. Bom dia a todos vocês. Nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade e também pela possibilidade que temos de estarmos aprendendo mais um pouquinho da palavra do Senhor juntos. Nós louvamos ao Senhor porque durante todo esse período Deus tem sido misericordioso e tem nos abençoado a Igreja Assembleia de Deus Unida com professores, pessoas capacitadas que têm se colocado, disposto a trazer a palavra do Senhor, a ensinar com zelo a palavra. Então, nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês, pela vida de toda a comunidade, toda a igreja. Eu gostaria de convidar você a fazermos uma oração e, na sequência, nós daremos continuidade ao livro de Efésios. Nós iniciamos na semana passada com o nosso professor Alexandre, fazendo a abertura da carta que foi escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo, aos Efésios. E hoje nós daremos continuidade. Então eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos e fazermos uma oração. Soberano Deus e Pai, nós queremos louvar o teu nome, te agradecer. Estamos em tua presença, Senhor, e pedimos agora pelo teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor. Pela tua misericórdia nós pedimos, Senhor, dá-nos tua sabedoria, graça, entendimento da tua palavra, Pai. Nós te pedimos desde já, abençoa os teus filhos. Se há alguém enfermo, se há alguém doente, alguém necessitado, nós te pedimos, socorre nesta manhã e dá vitória, Senhor, ao teu povo. Nós assim oramos, pedimos que fiques conosco e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então, na semana passada, nós tivemos a abertura do livro de Efésios, onde foi falado a respeito da carta em si, onde ela foi escrita. Entendemos que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando estava preso, provavelmente ali em Roma, e daquela prisão, Paulo escreve a respeito de um assunto magnífico que está englobado, irmãos, dentro da doutrina da eclesiologia, que é o estudo da igreja, dos assuntos voltados à igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós glorificamos a Deus porque a palavra do Senhor chegou até nós, a palavra do Senhor chegou até você. Então, isso foi porque o Senhor um dia levantou alguém para que escrevesse esta palavra, para que pudesse registrá-la. E, certamente, o Espírito de Deus é quem trouxe a capacitação. Então, Paulo, preso ali, escreve as cartas da prisão, dentre elas a carta aos Efésios, e por meio de Tíquico, o mensageiro, ele leva esta carta, provavelmente a de Colossenses também, ele leva essas cartas para aqueles que são chamados aqui por Paulo de santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, hoje, nós vamos entrar no assunto maravilhoso que tem como tema central as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu vou compartilhar agora com os irmãos. O slide aqui da nossa apresentação. Amém. Glória a Deus. Então, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Glória. Nós já podemos começar essa aula com glória mesmo. Glória. Bendito seja o Deus e Pai. Por quê? Porque nós falaremos de bênçãos que não vêm do homem, bênçãos que não são colocadas aqui como materiais, mas como bênçãos espirituais, as quais, irmãos, já temos posse no Senhor Jesus Cristo. Então, a lição de hoje, dia 13 de setembro de 2020, tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Eu convido você a lermos aqui no capítulo 1, a lição nos traz o verso 3, 4, depois do verso 9,
ao versículo 14. Então, o versículo 3 vai dizer: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Então, Paulo escrevendo aos Efésios, nós vemos que na carta ela está dividida de uma forma em dois temas principais. O primeiro, como somos redimidos por Deus e como nós, os redimidos, devemos viver. Isso está dentro do tema da carta. E o tema central da lição de hoje é: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Isso nos permite falar, nos permite pensar que as bênçãos de Deus são tão maravilhosas e grandiosas, elas são inefáveis, de modo, irmãos, que nenhum preço deste mundo, desta terra, do ouro, da prata, poderia pagar pelas bênçãos que Deus derramou sobre nossas vidas. Nós já temos, Ele já nos concedeu essas bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus. E é maravilhoso porque Deus planejou de antemão concedermos estas bênçãos. E é isso que o estudo da palavra vem nos trazer. Que essas bênçãos revelam a grandeza, a excelência, a perfeição de um projeto que vem da parte de Deus. O plano de salvação arquitetado ali pelo nosso Deus, o nosso Criador, é algo incomensurável, é maravilhoso. Em Cristo, Ele estava, irmãos, reconciliando o mundo. Olha aqui o que nos diz 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Coisa gloriosa, maravilhosa. O Senhor, então, reconcilia quando o nosso Senhor Jesus, dentro do plano de salvação, vem cumprindo, né? E a palavra aqui, escrita aos 2 Coríntios, diz que não levando em conta o pecado dos homens, não levando o tamanho desse pecado em conta, quais eram esses pecados, mas ele nos confiou a mensagem da reconciliação. A mensagem de reconciliação estava ali com os apóstolos, a mensagem de reconciliação está com a igreja do Senhor, e nós devemos pregar que Cristo é o que reconcilia aquele que está afastado de Deus, aquele que está perdido, longe de Deus, e que agora pode se reconciliar, pode se aproximar. Então, aqui,
Eu até fiz uma tarja escrito: fomos eleitos para desfrutar desse maravilhoso plano. Nós fomos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo, para que pudéssemos desfrutar das bênçãos do Senhor. Estar em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Então eu quero convidar você a ver a grandeza de Deus, a excelência, a perfeição no projeto divino que Ele concede, que Ele nos concedeu as bênçãos espirituais, aqueles que são seus escolhidos, aqueles que são o seu povo. Desde, irmãos, a eternidade, aprove Deus executar um propósito, um plano para restaurar e reconciliar a sua criação, o homem, a humanidade que caíra, né? A humanidade que havia se perdido por conta do pecado. Por isso que na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido. E então ele louva a Deus em um dos seus hinos, em uma das suas composições, e nós vemos que neste capítulo, do versículo 3 ao versículo 14, é um hino de louvor, com uma profunda doutrina que ele ensina à sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo escreve este louvor, por quê? Agradecendo a Deus pela revelação do mistério que estivera até então oculto, que estivera guardado, escondido desde os tempos. Ele então nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Diante desta oportunidade que Deus nos concedeu, diante da bênção do Senhor, de nós estarmos em Cristo, nós vamos ver que uma das bênçãos espirituais é a nossa nova posição em Cristo Jesus. No passado, nós estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Maravilhoso é o Senhor. Ele nos deu esta possibilidade, esta bênção, a bênção, irmãos, de estarmos com Jesus, de sermos salvos por Ele. Ele nos outorgou em Cristo. Então, nós temos a salvação hoje por causa de Cristo. E Paulo abre esta palavra, este hino, louvando a quem? A Deus, a Deus. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado, já abençoou, com toda a sorte de bênção espiritual. Ele é bem claro aqui, bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, dentro deste verso, como nós vemos aqui um louvor, nós temos um tema chamado a doxologia. O apóstolo Paulo, ele apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e a bondade ativa de Deus. Então, aí está no versículo 13 ao versículo 14. Ele começa justamente pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito significa digno de louvor. O que Paulo está dizendo para nós é: glorifique a Deus, adore a Deus. Por quê? Porque Ele é bondoso, Ele é digno de louvor. A doxologia vem do grego doxica e glória mais logia, no sentido de palavra. Então, a manifestação de louvor e enaltecimento a Deus, através de expressões de exaltamentos, Deus seja louvado, aleluia, e por meio de hinos. A doxologia não pode estar desassociada da verdadeira adoração, porque ela exige adoração, segundo o dicionário da teologia CPAD. Então, irmãos, no hino de louvor a Deus, de exaltar a Deus, glorificar a Deus, nós o adoramos porque Ele é bendito. E Ele é bendito porque Ele já nos abençoou. Nós, então,
estamos sendo chamados pelo apóstolo Paulo, convidados por Deus a bendizer o nome do Senhor. Aqui tem a imagem de uma moça, uma jovem que está louvando, que está assim, de uma forma adorando. Tudo bem que é apenas uma imagem, mas para simbolizar a nossa atitude de adoração. E nós que somos pentecostais, nós que gostamos de um glória a Deus e aleluia, não teria, irmãos, um outro sentido se não fosse o de puro e simplesmente adorar ao Senhor. Dar glória a Deus e aleluia faz parte da vida cristã, faz parte da vida da igreja quando está em comunhão, do cristão que está na presença de Deus, para louvar e adorar e glorificar o nome dele. E é interessante, nós temos cristãos que são pentecostais, cristãos que não são pentecostais, porém todos adoram a Deus, todos são convidados a dizer que bendito é o nosso Deus e Pai, que já nos abençoou. Aleluia. Então, essas bênçãos espirituais, elas provêm de lugares espirituais, de um reino espiritual. E é isso que a passagem está nos dizendo. Nós estamos abençoados pelo Senhor no reino de Cristo, no reino que Ele estabeleceu. Nós sabemos que quando Jesus esteve aqui cumprindo seu ministério, Jesus foi ensinar a sua palavra, foi falar ali no Sermão do Monte, trazendo as bem-aventuranças, e o Senhor Jesus foi ensinando a sua palavra e foi inserindo todos aqueles que se chegavam a ele no seu reino. Um reino tenebroso que havia nesse mundo, que há ainda nesse mundo, um reino perverso, mas o nosso Jesus trouxe o seu reino glorioso para que nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus neste lugar celestial, neste lugar maravilhoso. A maior doxologia ainda é considerada em Lucas 2, versículo 14, que fala que glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concedeu o seu favor. Foi o momento em que os anjos louvaram a Deus pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha. Então os anjos louvaram e anunciaram que o Senhor Jesus estava ali, que Jesus havia nascido, estava guiando ali os magos para que pudessem adorar ao Senhor. Então eu te convido hoje, adore ao Senhor. Paulo então está louvando a Deus como expressão de alegria, e ele vai expor à igreja essas fontes das nossas bênçãos e a natureza das nossas bênçãos. Nós sabemos que as bênçãos espirituais, nós entendemos e recebemos elas por meio do Evangelho, vemos ela ensinada no Novo Testamento. O povo de Israel, irmãos, recebia bênçãos conforme a sua obediência no tempo da lei, porém, o apóstolo Paulo vem trazendo agora o sentido de que nós sabemos que temos bênçãos materiais, sim, recebemos de Deus, quando oramos, clamamos, precisamos, Deus supre todas as necessidades. Mas, sobretudo, e é o que o apóstolo traz de modo glorioso aqui, é sobre o modo espiritual, porque elas provêm de um lugar celestial, que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, um reino totalmente espiritual. A palavra regiões aqui indica as esferas ou reino de nosso relacionamento em Cristo. Ainda não nos encontramos no céu, né? Mas a nossa vocação vem do Senhor. O poder de viver cristão, que nós enfrentamos as lutas, as batalhas espirituais no dia a dia, vem do Senhor. A provisão de Deus na nossa vida para nos encher, para nos capacitar, para que possamos dar aula, ou que possamos ministrar a palavra, ou para que possamos fazer a missão do Senhor, ganhar almas para o Senhor. Isso tudo vem da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nisso estão, irmãos, as nossas bênçãos. Nós só recebemos estas bênçãos vindas de Jesus. É por isso que não podemos sair da sua presença. Essas bênçãos, então, são mencionadas na longa passagem de Efésios, neste capítulo.
E aí, antes de entrarmos nelas, eu gostaria de dizer que as bênçãos também, ela tem procedência. Nós sabemos que elas vêm do Senhor. Mas é importante entendermos que o apóstolo Paulo, quando escreve o capítulo 3, ele faz, o capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, ele faz uma divisão. Do primeiro verso ao verso 6, Paulo vai nos mostrar que as bênçãos espirituais provêm de Deus, que foi quem planejou a redenção. Então, é no Pai, é em Deus que foi feito o planejamento. Por isso que se trata de eternidade. Foi na eternidade que o Senhor preparou, que o Senhor planejou a redenção. Depois do versículo 7 ao versículo 12, nós vamos ter que as bênçãos elas vêm do Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele as realizou. Então, agora nós vemos que sai da eternidade e entra nesse tempo, entra neste mundo em que nós estamos vivendo fisicamente. Ele vem até aqui para cumprir a sua obra, para realizar uma grande obra, a obra da salvação. E depois, no versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo vai falar das bênçãos que procedem do Espírito Santo, que traz, inclusive, que garante estas bênçãos. Então, nós temos a procedência dessas bênçãos da Trindade divina. É aqui que vemos, embora a Bíblia não traga a palavra Trindade, o termo Trindade, nós vemos a ação da Trindade divina também nas bênçãos do Senhor. Então, por esse motivo, como este rapaz que está aqui, ou como Paulo estivesse fazendo dentro da prisão, ele está dizendo: bendito seja Deus que procedeu bênçãos do Pai, planejando todo o plano de redenção. Também bendito seja Deus pelo Filho que realizou quando ele nasce, vive nessa terra, prega o Evangelho, anuncia o reino, inicia e depois morre na cruz do Calvário, ressuscita para cumprir tudo o que estava escrito acerca dele. E o Espírito Santo que desce, bendito seja Deus, pelo Espírito Santo que foi enviado no dia de Pentecostes, de modo que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus Cristo, o recebe para tê-lo em sua vida. Isto, irmãos, é uma grande bênção e nós então devemos dizer hoje: bendito seja Deus. Eu te convido a dizer isto: bendito seja Deus. E aí, então, no verso 3 ao verso 6, nós vamos ver as bênçãos que procedem do Pai. A primeira delas está aqui registrada no versículo 4, que vai dizer assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Aqui, irmãos, nós vemos que ele está falando sobre um tema maravilhoso que é a eleição. Nós não vamos falar deste tema hoje, porque a próxima aula, e já fica o convite aos irmãos, será sobre a eleição e predestinação. Então, a revista, o tema, já vai trazer uma lição específica do assunto. Então, nós não vamos adentrar. Mas, citando, Deus nos elegeu para sermos santos. Aqui há um convite a nós. Também predestinou-nos para sermos filhos. Olha só, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, esses dois temas serão tratados. Esse coração amoroso de Deus, amoroso do nosso Senhor, vai ser tratado na próxima aula. Amém? E aí, a outra bênção espiritual que está registrada no verso 6 é que ele nos fez agradáveis para si. O versículo vai dizer: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado.
Só por meio da graça, irmãos, que é o favor imerecido, é que nós podemos nos tornar agradáveis a Deus. Colossenses 1, no verso 13, vai dizer: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Foi nessa transição, da maneira que ele nos tira do mundo e nos traz para o reino do seu Filho amado, é que podemos nos tornar agradáveis ao Senhor. E isto é uma bênção que vem da parte de Deus. Para o homem que estava caído, para o homem que estava desligado, ele recebe a graça do Senhor. Ele não tem poder de nada, mas o Senhor tem poder sobre a vida do pecador. Então, o que eu estou querendo dizer é, o pecador não tem poder de fazer, poder de ser, mas o Senhor, por sua graça, nos salvou. O profeta Isaías, capítulo 64, no versículo 6a, parte A, ele vai dizer assim: somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Olha isso, a justiça do homem. Isaías escreve que essa justiça era como trapo imundo. Se era como um trapo imundo, como o homem poderia pagar pela sua salvação? Como ele poderia conquistar a sua salvação? E aí nós vemos a bênção do Senhor, porque em Jesus nós somos justificados. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versos 21, vai dizer: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós fomos, então, justificados por Ele. E a justiça de Deus, irmãos, é mediante a fé que está em Jesus, para todos aqueles que creem em Jesus. Então, se você ainda não creu em Jesus, eu convido você a crer em Jesus. Hoje, nesta manhã, creia em Jesus. O Senhor Jesus é a fonte, é a possibilidade que nós temos de sermos justificados. Todos. Ele não diz que era um ou outro. Ele diz na carta que todos destituídos da glória, todos separados da glória de Deus. Mas esta graça, irmãos, é gratuita. Por meio de quê? Por meio da redenção do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que a bênção de Deus, a forma de nós sermos agradáveis ao Senhor, vem do Senhor. Vem de recebermos a sua graça. Eu não mereço, eu não posso. E aí eu convido vocês a se lembrarem da parábola do filho pródigo. O filho pródigo está registrado lá em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. A Bíblia nos conta, Jesus falando, que um dos dois filhos de um homem sai da sua casa, faz a divisão ali da terra, pega o seu dinheiro, vai para uma terra longínqua. E ele gasta todo o dinheiro e fica numa péssima situação. Porém, quando ele se dá conta de que até os funcionários do seu pai viviam melhor do que ele, de que estavam em melhor situação e que ele estava em decadência, inclusive comendo, desejando comer comida de chiqueiro, de porcos, irmãos, ele se volta, talvez o seu pensamento ali, ele cai em si e ele retorna ao pai dele. Mas o que é mais interessante é que a Bíblia conta que quando o pai daquele moço vê chegando de longe, ele sai correndo e o abraça. Interessante, porque se aquele moço estava vivendo no lugar de imundícias, estava vivendo, passando necessidades, se estava comendo comida de porcos, imagina o cheiro que ele não estava, imagina a condição de trapo que ele não estava. Então, o mais natural, talvez no nosso século hoje, talvez no nosso pensamento comum,
fosse que ele chegasse dentro de casa e mesmo recebido pelo pai, que ele fosse tomar um banho, se vestir, ficar cheirosinho, bonitinho, para que então o pai pudesse recebê-lo, para que o pai pudesse abraçá-lo. Mas a Bíblia nos conta de modo diferente. Jesus disse que aquele pai correu e o abraçou, se lançou, né, no pescoço daquele jovem, daquele filho querido. E quando ele faz aquilo, aquela atitude, ele o beija. Não importa o cheiro que aquele filho estava, não importa qual era a situação de trapo que aquele filho estava, mas o que importa, irmãos, é que aquele pai o recebeu. Isso é graça. Deus, o Pai, nos recebeu da mesma maneira. Deus, o Pai, nos recebe da mesma maneira. Nós não temos merecimento, mas Ele, por seu amor, por sua graça, pela sua bondade, aleluia, nos salvou, nos abraçou, nos tomou para si. E por isso que o apóstolo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo nos ensina até aqui a eleição, a adoção e a aceitação. Dando sequência, nós vamos ver então as bênçãos que procedem do Filho. Está registrado então do versículo 7 ao versículo 12. O versículo 7 vai dizer: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Ele nos remiu, irmãos, por meio do sangue de Cristo. Isso significa que o preço que foi pago para essa remissão foi muito grande. Foi o infinito preço dessa transação, que envolveu o quê? A nossa redenção. Redenção é compra de uma mercadoria no mercado. O apóstolo Paulo escreve, irmãos, numa época em que existiam milhões de escravos. Eles eram levados aos mercados de Roma e eram vendidos ali. Se alguém não os comprasse e vendesse, os comprasse e os deixasse livre, esses escravos permaneceriam escravos até o fim das suas vidas. Então, a única forma era pagando. E eles eram vendidos como produtos comuns de mercado, como qualquer produto, como qualquer coisa que se compra, né? Talvez o preço deles não fosse tão alto quanto está o preço do arroz. Naquele tempo, não sei, porque o arroz tá uma coisa absurda. Mas amém. O que importa, irmãos, é nós pensarmos nesta manhã que aqueles escravos eram vendidos. E Paulo tinha esse conhecimento da forma que eles agiam, né? Da forma que era a troca pelo preço de um escravo. Talvez, se nós pararmos para pensarmos, eles eram aprisionados por muito, muito tempo. E Jesus faz algo que somente alguém com muita bondade poderia fazer, que é o de livrar aquele escravo. Então, Jesus nos comprou por um preço muito alto, um preço de sangue. E é isso que este verso, Paulo está dizendo, olha, foi com preço muito alto, foi com preço do sangue. E não foi do sangue de pecador, não foi do sangue de bode ou de ovelhas, mas foi do sangue do Filho de Deus, o sangue de alguém santo, o sangue de Deus, do próprio Deus, o sangue de alguém que não tem pecado sobre si, mas que pagou o preço, irmãos. Para quê? Para que eu e você sejamos livres no Senhor. Glória a Deus. Então, as Escrituras nos apresentam aí que o sangue de Cristo é um pagamento, a moeda, o produto forte utilizado para que essa transação pudesse ocorrer. Para quê? Para que por meio do sangue dele, em troca, nós pudéssemos ser redimidos. Atos capítulo 20, versículo 28, está dizendo aqui: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus,
que ele comprou com o seu próprio sangue. Olha o que está dizendo a palavra. Ele comprou com o seu sangue. A igreja foi comprada com o sangue de Jesus. 1 Coríntios 6, 20, Paulo escrevendo diz: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Com o seu próprio corpo, glorifiquem a Deus. O preço foi muito alto. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 20, vai dizer: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver e transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês, em favor de todos nós. Glória a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que também remiu-nos por meio do sangue do Senhor Jesus. Se nós vermos aqui, eu fiz uma anotação. Se nós pararmos para pensarmos na justiça de Deus, Deus não é justo? Como então, se olharmos para a tamanha transgressão que o homem comete, como Deus pode o perdoar? O que nos chama a atenção, irmãos, é que Deus não pode negar-se a si mesmo, nem pode se contradizer. Então, para que houvesse esse perdão, e a remissão é a possibilidade do perdão, alguém teve que pagar, mas não poderia sermos nós, nem ser eu, nem ser você, pois jamais saldaríamos a nossa dívida, de modo nenhum. Ninguém pode dizer que pelas suas obras consegue ser salvo ou pode ser salvo, mas somente por meio de Jesus Cristo. Ele, irmãos, Jesus satisfaz como Cordeiro de Deus a justiça divina, de modo que ele pode ser justo e também justificador daquele que crê nele. O perdão de Deus é consequência da redenção. Por isso, o perdão só é possível por meio de Jesus. E esta bênção ele nos concedeu. Em Levítico, no capítulo 16, do verso 1 ao 34, vai falar sobre as ordenanças no dia da expiação. 2 bodes, eles eram levados para o sacrifício, sendo que na sorte, um era levado para o Senhor e outro para Azazel, que era solto no deserto. O pecado do povo, ele era expiado e pegava-se então esses 2 bodes. Matava-se o primeiro, que tipifica Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo o pecado que era ali lançado, nós vemos que o Senhor Jesus já foi tipificado naquele sacrifício, daquele boi, né? Daquele bode. Porém, irmãos, nós vemos que o outro bode, ele era lançado, ele era levado até o deserto para depois ser solto. E ali no deserto ele ficava perambulando. Enquanto ele perambulava, ele ia se perdendo e ia ficando cada vez mais longe. Isso vai nos remeter, irmãos, ao sacrifício de Jesus e a bênção que ele nos deu, irmãos, de que os nossos pecados, aqueles todos que são confessados, porque o sacerdote pegava nos chifres do bode, confessava os pecados do povo e aquele bode levava de modo simbólico todos aqueles pecados. Da mesma forma, os nossos pecados foram levados quando nós nos arrependemos e confessamos a Deus os nossos pecados. Quando nós confessamos a Ele, somos perdoados de modo que o nosso pecado não é lembrado. O Senhor não se lembra mais. Então, esta é uma grande bênção que vem por meio de Jesus. Nós também temos aí do verso 8 ao versículo 12,
E aqui nós temos, inclusive, na revista, um tema como uma vida cristocêntrica neste mundo. A Bíblia vai dizer assim, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que nos faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Então, nós vamos ver aqui que existe a vontade soberana de Deus, redentora de Deus. Deus abunda em todos os aspectos, né? Ele é infinito. A sua sabedoria, a sabedoria de Jesus é infinita, é ilimitada. E ele nos fez abundar, irmãos, nesta sabedoria. De que modo? Nos disponibilizando, nos revelando um mistério que estava escondido. É por isso que no versículo 9 vai falar do mistério que fora revelado, a explicação da sua abundância. A palavra mistério vai indicar algo que não foi claramente revelado antes, mas agora foi esclarecido. A revelação do mistério é descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Ela estava oculta a todos nós. A Colossenses 1, versos 26, vai dizer: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Que mistério é esse? O mistério da salvação, da redenção, daquilo que estava guardado no Senhor, um plano extremamente maravilhoso, perfeito, que vai, irmãos, nos salvar, nos libertar e nos trazermos para vivermos em Cristo Jesus. Então, dentro deste tema ainda, o pecado rompeu toda a relação do homem com Deus. O pecado rompeu toda a relação do homem com o homem. O pecado rompeu a relação do homem consigo mesmo. Por isso nós vemos pessoas tão conflituosas, pessoas que se contradizem, pessoas que vivem na ambiguidade, ora está bem, ora não estão, ora faz uma coisa, ora faz outra. Tudo isso por decorrência do quê? Do pecado. Inclusive em relação à natureza, o homem com relação à natureza. Mas no plano divino, Deus chama um homem, e deste homem ele faz um povo. E deste povo ele revela o seu mistério. Deste povo, Deus usa esse povo para que pudesse chegar à salvação à humanidade, para que Deus e Cristo pudesse se fazer conhecido. Louvado seja Deus. E hoje, irmãos, para a glória de Deus, todo povo, toda raça, toda língua, toda nação foi convidada, foi chamada para servir ao Senhor, para servir ao Cristo Redentor. Glória a Deus. E a história desse povo, de modo progressivo, vai avançando, que é a história da igreja. Ela vai avançando e essa história se fechará, ou ela se completará, ou estará num certo auge, quando a vitória do Senhor, a vitória de Cristo, a vitória de Deus, a vitória da igreja for concluída. E esse mistério estava em oculto, mas agora Deus nos revelou. Deus colocou para que nós pudéssemos recebê-la, entendê-la, viver nela. Amém. Glória a Deus. Então, nesta vida cristocêntrica, nós já recebemos a revelação do mistério de Deus. E aí nós temos a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Tudo aquilo que está ligado nele, tudo que está
nesta terra, tudo que foi feito por ele, também foi feito para ele. Tudo, irmãos, vai convergir nele. Ou seja, convergir está no sentido de centralizar. Todas as coisas estão em Cristo. Por isso o apóstolo nos traz, e aqui, se eu não me engano, são umas 160 vezes em que há no Novo Testamento falando do termo em Cristo. E só na carta aos Efésios aqui, nós temos, eu acho que mais de 15 aparições em que Paulo fala em Cristo, vocês estão em Cristo. Então, estar em Cristo é uma posição muito gloriosa. Estar nele também é uma posição de grande responsabilidade. Nós devemos servir a Deus com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso coração, com o nosso corpo, porque estamos, irmãos, convergindo tudo para Ele, estamos centralizando todas as coisas para Ele. Não é para mim, não é para você, mas para Ele. Bendito o Deus e Pai. E louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, que é a igreja. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. O apóstolo está enfatizando que, embora a bênção tenha vindo por meio dos judeus, pois o Senhor um dia levanta ali Abraão, faz a nação de Israel, e por meio desta linhagem, né? E o nosso pastor Vladimir sempre fala da linha vermelha que está em toda a palavra de Deus, que está passando de ponta a ponta a linha da salvação. Então, o apóstolo está dizendo que mesmo os judeus receberam, podiam receber, vinha deles as bênçãos, mas nós agora, os gentios, aqueles que estão fora, também podem receber a bênção de Deus, que é estar em Cristo Jesus, que é receber a Jesus como seu Senhor, para louvor da sua glória. Então, nesta nova condição, o estar em Cristo, nós somos abençoados com toda a bênção espiritual. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. A partir da sua pessoa, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. É a partir de Cristo, glória a Deus, que é o Senhor perfeito. Somente por meio dele, irmãos, nós podemos estar em Cristo. E a partir da sua obra realizada no Calvário, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Foi ali que o Senhor Jesus realizou a sua obra. O estar em Cristo é também passar pela cruz. O estar em Cristo é deixar os seus pecados, abandonar o seu eu, abandonar a sua vontade e passar a reconhecer o senhorio de Jesus nas nossas vidas. E estar em Cristo relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Portanto, diz a palavra, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Glória a Deus. O estar abençoado na região celestial, abençoado por Cristo, abençoado pelo Senhor, é viver em Cristo Jesus. Então, sendo abençoado por Ele. Então, aqui nós temos uma nova posição caracterizada pela salvação em Cristo. E desta forma, nós recebemos a redenção do Senhor. Somos redimidos para sermos novas criaturas. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nós estamos caminhando para o fim. Nós também fomos feito herança. Há uma diferença de opinião quanto ao grego aqui nesta passagem, tá? Esta última parece está no sentido, irmãos, assim poderíamos traduzir, somos a herança de Cristo
como ele também é a nossa herança. Somos predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. As palavras predestinado, propósito, conselho e vontade estão intimamente ligadas. Não há declaração mais clara ou mais sublime em lugar algum das Escrituras, referente à soberania de Deus. Correndo através da Bíblia estão as linhas paralelas da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Não podemos reconciliá-las, mas podemos crer em ambas, porque ambas são ensinadas na palavra. Então, Jesus é a herança de Deus, o dom de Deus, presente de Deus para a igreja. E a igreja é um presente para Jesus. Você, irmãos, é um presente para Jesus. Você e ele é um nosso presente. Olha o valor disso. E por isso Paulo está dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao Senhor. E a fim então de sermos para louvor da sua glória. Esse é o fim, glorificar a Deus. Nós os que de antemão esperamos em Cristo. Alguns que creem que nós, neste versículo, vai justamente se referir aos judeus, e no próximo verso, verso 13, vai falar de vós, que são gentios. Nós que hoje fazemos parte da igreja do Senhor. Amém. E então, nós vamos para as bênçãos que procedem do Espírito Santo. No verso 13 e versículo 14, vai dizer: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo, ele desempenha um importante papel no plano de salvação que foi idealizado pelo Pai. Ele vai, no versículo 13, a parte A, fala que ele revelou-nos a palavra da verdade, em que também vós, isto é, os gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, quando vocês ouviram, quando nós ouvimos a palavra da verdade, ou a palavra que consiste da verdade, isso está igualado mais adiante com o evangelho da vossa salvação, as boas novas que lhes trouxeram a salvação. Junto com o apóstolo, nós procedemos aqui, irmãos, as bênçãos que vieram do Pai, lá na eternidade, as bênçãos que veio do Filho, realizando sua obra aqui, e as bênçãos que vêm do Espírito Santo, que tem como por fim, por finalidade, também a eternidade futura. Então, nesse importante papel do Espírito Santo, o primeiro dele é o selo do Santo Espírito. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus. Aquele que ouve o evangelho da salvação e crê que, por meio da fé, se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da sua conversão. Está em Tito, capítulo 3, versos 5 a 7. Nós entendemos que aquele que ouve a palavra, crê na palavra e recebe, então, recebe o selo do Espírito. Deus vai, por meio do selo, identificar aqueles que pertencem a Cristo, porque o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, como diz em Romanos. E o maligno não lhes toca, como diz em 1 João, capítulo 5, verso 18. O selo, ele vai nos mostrar, nos dar, irmãos, o estudo, o ensino, aliás, daquilo que é marcado, daquilo que foi guardado. Em Éfeso existia algo muito interessante, que era a compra de madeiras pelos fenícios. Talvez por causa dos fenícios, a palavra selo tenha sido intensificada. Os donos vinham a Éfeso e compravam madeiras
e identificavam essas madeiras com o selo. O selo protegia de modo que aquela madeira não podia ser vendida, não podia ser tocada, não podia ser colocada para a exposição. Ela ficava guardada. Quando o fenício voltava para sua terra, mandava os comissários até Éfeso para recolher, para buscar aquilo que ele havia comprado. Então, aquela madeira ficava guardada, aguardando seguramente aqueles que vinham buscar para o seu dono. E é nesse sentido que nós entendemos que Paulo escreve quando coloca o sentido da palavra de selo. Ele nos selou, ele nos selou, ele nos guardou. Então, este é o papel que o selo faz na vida do cristão. Papel fundamental de regenerar, de purificar e de santificar o purificador. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 11. Ele é quem convence, irmãos, o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz em João capítulo 16, versos 7 e 8. E quem também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus, por meio do fruto do Espírito. Nós sabemos que o fruto do Espírito é como se fosse uma mexerica. E aí você tem dentro dessa mexerica vários gomos. Dentro desse fruto, cada gomo vai estar sendo citado ali em Gálatas 5:22. Então, esse fruto do Espírito, ele é gerado. Então, a paciência, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, tudo isso é produzido no crente pelo Espírito Santo. Então, essa terceira pessoa da Santíssima Trindade tem esse papel importantíssimo. E depois vai dizer ainda no versículo na parte B do versículo 13, que ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Tenho nele também, crido, foste selados. Literalmente, em quem também, quando vocês creem, foram selados. Este selar, irmãos, não aconteceu como algo subsequente à salvação, mas foi simultâneo com a salvação. O mistério da confirmação do Espírito Santo está mencionado no Novo Testamento, em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 22, em Efésios, no capítulo 4, versículo 30. Uma síntese do evangelho, então, que nós vimos, é o ouvir, o crer e ser selado. Então, o selo vai nos dar exatamente a confirmação da transação consumada por Jesus Cristo. Esse selo também selava-se documentos importantes. E se nós levarmos para este pensamento da nossa vida, nós fomos selados pelo Senhor. E isto é uma promessa firme, fiel, única e verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. E que está sendo realizada pelo Espírito Santo de Deus. Você foi selado, você está sendo guardado. A sua vida está no Senhor, está em Cristo, porque Ele te selou. E depois nós temos aqui o papel do Espírito Santo como penhor da nossa herança. O penhor está no termo grego arrabon, que pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda a primeira parcela de um pagamento. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Ele garante. Nós estamos garantidos. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente, irmãos, está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Aqui é um ponto de vista teológico em que nós cremos. Nós sabemos que existem outros pontos teológicos e os irmãos podem trazê-lo quando nós fizermos o nosso bate-papo, que vai ser postado aí, depois desse horário da IBD. Então, nós temos esse posicionamento, mas estamos garantidos no Senhor, estamos guardados nele. Nosso nome foi escrito no livro da vida
e nós temos certeza de que estamos selados nele por causa do Espírito Santo já ter pago, já ser este depósito, estar conosco, selou-nos, e ele vai até o final para completar a obra de Deus nas nossas vidas. Então, essa é uma validade maravilhosa da qual nós temos da parte de Deus. O Senhor, se nós pararmos para lembrar do anel que era utilizado no Oriente Médio, o anel para noivos era algo muito importante, diferente dos dias de hoje. O anel na mão de um noivo, de uma noiva, significava que ele tinha que permanecer firme, fiel até o fim. Já era como um relacionamento que não poderia se quebrar. Para se quebrar, no caso, teria que ser por meio do divórcio. Então, o anel simbolizava já algo muito importante, um relacionamento muito importante. O selo do Senhor, o papel do Espírito Santo de Deus é como esse anel que vai nos ligar ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos levar, né? Deus já começou uma obra em nós e ela concluirá em Jesus Cristo. Então, se pensarmos que o anel tenha esse papel de importância, de modo que não se quebrava e que o noivo permanecia até o dia do casamento, o penhor do Espírito Santo está nesse sentido, de que ele nos levará para o dia das bodas do Cordeiro, em que a igreja do Senhor se encontrará com Jesus. E então, esta união, irmãos, este casamento será realizado para a glória de Deus. Por isso Paulo disse: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso este louvor tão maravilhoso. E eu quero concluir dizendo que a nossa porção da Epístola aos Efésios, nessa porção está o plano divino revelado. Ele vai resultar na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas que são visíveis e que são invisíveis. Ambos os propósitos, irmãos, devem redundar em louvor. Tudo é para a glória do Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Nós seremos transformados, nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Essa é a nossa promessa. Então, Paulo faz esse cântico maravilhoso que eu convido você nesta manhã, se possível, ler este capítulo, até como se fosse meio uma forma de louvor a Deus. Proclame isso com a sua voz alta, versículo a versículo, e deixe que o Espírito de Deus flua sobre a sua vida, para que nós possamos valorizar mais e mais as bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus para as nossas vidas. Amém? Eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Nós teremos o bate-papo, depois o nosso irmão Alexandre colocará lá o horário, a informação, o link para que os irmãos possam acessar e que os irmãos possam comparecer. Eu convido a todos os irmãos a estarem no bate-papo, conversando, falando mais um pouquinho desta palavra, meditando mais um pouquinho, aprendendo mais um pouquinho, porque, irmãos, isto é maravilhoso e isto é o que o Senhor nos deu e nós agradecemos a Deus por tudo. Amém? Então, só lembrando, no próximo domingo nós temos a lição 3, que tem por título Eleição e Predestinação. Então, com certeza, o professor de domingo que vem vai se preparar bastante e, com certeza, o debate também será bem bacana. Então, nós convidamos os irmãos a comparecerem à Escola Bíblica Dominical virtual, por enquanto virtual, mas nós cremos que em breve estaremos juntos na nossa sala de aula para aprendermos, para louvarmos a Deus e engrandecer o nome do Senhor. Quero convidar você nesse momento a orar e agradecer a Deus por tudo. Ó Pai eterno, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos. Pedimos, Senhor, tão somente que fiques conosco, Senhor, continue abençoando e que possamos te agradecer. Sermos gratos, Senhor, pela bênção que nos concedeu, pelas bênçãos espirituais, Senhor, as quais nos deu, Pai. Estamos em Cristo Jesus.
Estamos em Ti, Senhor. Aleluia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu, Senhor, estas bênçãos maravilhosas, as bênçãos espirituais no Senhor. Que nós possamos permanecer em Cristo, sermos transformados, Pai, e que a cada dia venhamos a crescer na Tua presença. Pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, revela-nos, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade sobre a vida de cada um de nós e nos encha com Teu Espírito Santo, Pai. Que possamos nessa manhã, Senhor, sermos confirmados, Senhor, em nossos corações, pelo Teu selo, o selo do Teu Espírito, pelas Suas promessas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assim eu agradeço e digo aos irmãos que estamos com muita saudade de todos vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.